Olá, economáticos! Hoje vamos falar para vocês sobre uma coisa bem chatinha, que é depressão econômica. Porém, se você é fã de viagem no tempo, pode até gostar desse vídeo. Então já chega deixando seu like aqui embaixo, que esse vídeo é só depressão, literalmente. Fazendo um panorama geral da economia global, a gente trouxe essa comparação das expectativas para o PIB de 2020, calculadas pelo FMI, e comparando a situação do Brasil com a do México e da China, que são países em desenvolvimento, e com os países desenvolvidos, que são representados aqui pelos Estados Unidos e pelos países da zona do euro. Em outubro de 2019, o FMI esperava um crescimento de 3,4% do PIB mundial, e hoje ele já espera uma redução de 4,9% por conta desse cenário que a gente está vivendo. Entrando aqui no caso dos países, no Brasil ele esperava um crescimento de 2% lá em outubro, hoje ele já espera uma redução de 9,1%, e mesmo com o governo tendo adotado medidas de contenção dessa crise econômica e sanitária que a gente está vivendo, que correspondem a cerca de 11% do PIB. Aí, olhando aqui o México, esperava-se um crescimento de 1,3% lá em outubro. Hoje já se espera uma redução de 10,5%. O governo adotou medidas que correspondem ali a cerca de 4,5% do PIB. Na China, se esperava um crescimento de 5,8%. Hoje já se espera um crescimento de 1%, bem aquém do que a China vinha apresentando nos últimos anos, né? Um crescimento super acelerado. Dentre as medidas que o governo chinês tomou, elas correspondem ali cerca de 13% do PIB. Nos Estados Unidos, se esperava um crescimento de 2,1% lá em outubro de 2019, e hoje já se espera uma redução de 8%. O governo americano adotou medidas ali que correspondem a cerca de 14% do PIB. Nos países da zona do euro se esperava um crescimento pequeno ali de 1,4%, e hoje já se espera uma redução de 10,2%, sendo que o governo ali, juntando todos os países da zona do euro, as medidas que os governos adotaram correspondem a cerca de 4,3% do PIB da União Europeia. A China, por conta do seu regime autoritário, conseguiu tomar medidas restritivas mais duras e acabou controlando a doença mais rapidamente. E, por consequência, a China conseguiu retomar as atividades da economia, enquanto o resto do mundo estava apenas começando a conhecer o coronavírus e entrando em quarentena. Por conta disso, ao invés de a gente observar um crescimento negativo do PIB para a China, é esperada apenas uma desaceleração da economia chinesa, que vai crescer em 2020, segundo a perspectiva do FMI, em torno de 1%. E países que demoraram para adotar as medidas de contenção da doença ainda sofrem com o período de quarentena, o que fez com que as pessoas tivessem que se isolar por um período de tempo mais longo. E isso impacta diretamente no dinamismo da economia, como é o caso das outras 4 regiões que a gente trouxe. Nesses países, os governos optaram por manter a atividade econômica e, por conta disso, as medidas restritivas tiveram que ser prolongadas, ou seja, mantém a estagnação das atividades produtivas por um período de tempo maior. Os Estados Unidos e o Brasil hoje ocupam os 2 primeiros lugares no ranking de infectados. Os Estados Unidos com mais de 2 milhões e o Brasil ultrapassou em junho a marca de 1 milhão. Ambos os países demoraram para adotar demais as medidas de quarentena. E caso essa projeção do FMI se concretize, o PIB brasileiro voltará aos patamares de 2010, pela segunda vez nos últimos 10 anos. Com a crise de 2015 e 2016, o PIB do Brasil já tinha voltado para esses patamares. Mas, gente, a história do PIB brasileiro está mais confusa do que a série Dark. Nós estávamos em 2015 lindos e felizes, até que voltamos no tempo e fomos para 2010. E as consequências nos levaram a 2020 e hoje estamos em 2010 novamente. Do quê? Brincadeiras à parte, resumindo tudo isso, nós estamos há 10 anos sem sair do lugar. Então, gente, é por isso que vocês precisam ter uma reserva de emergência. Se vocês ainda não sabem como fazer, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês aprenderem, porque nunca se sabe quando o PIB vai resolver voltar no tempo e levar a gente de volta para 2010. Então, façam sua reserva de emergência. Aproveita, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e comenta aqui, diante desse cenário maluco, como que você está fazendo com seus investimentos, quais são as decisões que você está tomando. E bem, por hoje é isso, e até o próximo vídeo.